Aleluias. Hoje o Senhor vai fazer, Ele está fazendo, Ele quer fazer. Aleluias. Santo é o teu nome. Cadê você? Cadê você? Graça e paz, casa do avivamento. Amém, queridos? Eu preciso entregar aqui, faltou entregar a sua RG espiritual, Larissa. Vem cá, quero entregar para você. Larissa, Vitória, Laiene, por aqui, entra aqui, F. Oliva. Olha, Larissa, ó. Um certificado de batismo, que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Né? Você nasceu no dia 10, naturalmente, né? No dia 10 de 3 de 2007, na cidade de Arujá, não foi? Né? Seu papai chama-se Maurício Fu Oliva, e sua mamãe, Renata Evelyn Ferreira Oliva, mais conhecida como Adriana, né? E aqui tenho a honra e o prazer, né, de entregar a você a sua RG espiritual. Amém, querida? Deus abençoe. Vamos tirar uma fotinha ali, ó. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, queridas. Aleluias. O mês que vem, começo do mês que vem, né, exatamente de 9 a 13, nós vamos adentramos no carnaval, né? E como nós tivemos o ano passado, nós vamos ter aqui um acampa dentro. Então eu gostaria que você jovem, que você adolescente, que você pré-adolescente, né, que vocês se inscrevessem, né, com o Ricardo, a Valéria, a Inaira e o Dinei, é isso? Os 4, e a Alessandra também? E a Alessandra também, tá bem? Dê o seu nome e venha, que vai ser bênção demais. Quero convocar também, né, convidar, né, a todos os irmãos. Nós fazemos isso, já vamos fazer pelo 5º ano consecutivo, no dia 9, sexta-feira de carnaval, quando o rei Momo receber a chave da cidade, nós vamos tomar ela de volta, pelo menos a de Poá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar vocês. Amém? Você que tem um chamado, quem tem um chamado aqui? Você tem um chamado? Qual é a área que você tem um chamado? O seu chamado é na área de teatro? O seu chamado é na área do louvor? O seu chamado é na área da palavra? O seu chamado é com as crianças? Com a dança? Qual é o seu chamado? Né? Não deixe que neste ano de 2018, aquilo a qual o Senhor te chamou, você deixe enterrado o talento que Deus deu para você. Amém, queridos? Amém? Pastor, eu gostaria de atuar numa dessas áreas, me procurem. Amém? Para que nós possamos orar junto com você, orientar você, falar com você. Amém? Amém? Glória a Deus. Obediência. Deixa eu fazer um teste aqui. Julia, senta ali para mim, faz favor, Julia. Naquela fileira ali não tem ninguém. Não, leva suas coisas. Isso. E não, aquela fileira está vazia, né? Gostei. Elian, senta ali do lado dela, faz favor, Elian. Muito bem. Tabata, você está dando risada, né, Tabata? Senta ali do lado dele, ali, faz favor. Isso. Amém. Vocês entenderam? Poderia chamar mais alguns aqui que eu tenho certeza absoluta que a reação seria a mesma, sem questionar. Simplesmente vocês obedeceram. Glória a Deus pela vida de vocês. Se vocês quiserem ficar aí, será uma honra tê-los aqui, né? Se quiserem voltar aos seus lugares respectivamente, podem ir tranquilamente. Pode ir tranquilo. Não se constranjam, não. Amém? Pode ir. Obediência.
A obediência ele vem do latim oboediere, que significa escutar com atenção. A palavra obediência ela divide em duas partes, de ob, que é o a, e audire, que é escutar. Ela pode ser classificada como uma das virtudes que se define como um comportamento pelo qual um ser ou pessoa aceita as ordens, as orientações e os conselhos dados por outros. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, como acabamos de ver agora, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Obedecer a requisitos realiza-se por meio de consequentes ações apropriadas ou omissões. Obedecer implica em diverso grau a subordinação da vontade a uma autoridade, o acatamento de uma instrução, o cumprimento de um pedido ou mesmo um ensinamento familiar. A abstenção de algo que é proibido, os nãos, não pode, não faça, não deve. A figura da autoridade que merece obediência pode ser uma pessoa ou uma comunidade, mas também uma ideia convincente, uma doutrina ou uma ideologia em um grau superior. A própria consciência. E para eu, você, nós cristãos, significa obedecer a Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz: e Samuel disse: tem um Senhor deleite maior nas ofertas queimadas ou sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Isso aqui nós temos no Velho Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Hebreus, do capítulo 5, do versículo 7 ao 9, diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, ou seja, a sua obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Interessante, né? Agora no Novo Testamento, nós vemos que o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer. E a obediência de Jesus nos deu o direito de nós também, através da obediência, alcançarmos a salvação, ou seja, a vida eterna. Amém, queridos? Então, a quem nós devemos obedecer? A Jesus Cristo. Agora abram, aí nós vamos trabalhar bastante em Deuteronômio, capítulo 28. Aqui só foi uma introdução, quero falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, né? Em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos falar só do versículo 1 até o 68. Todos acharam? Deuteronômio. Quem achou diz amém. Quem não achou diz glória a Deus. Então vamos lá. Se você presta atenção agora na sua Bíblia. Eu não sei se a sua Bíblia tem uma subdivisão. Eu acredito que todas elas têm um título e depois tem uma subdivisão, né? Eu quero primeiro falar do capítulo
15 ao 68. O versículo 15 de Deuteronômio diz assim, ó: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, se você depois leia em casa, do versículo 15 até o versículo 68, traz o resultado do que a desobediência traz para a nossa vida. Amém, queridos? Depois vocês leem em casa. Então, o que nós chegamos à conclusão? É melhor obedecer ou desobedecer? O que é melhor? Ser abençoado ou ser amaldiçoado? O que é o melhor de nós para Deus? O melhor de Deus para nós, obviamente, é ser obedientes e, consequentemente, na obediência, nós somos abençoados. Que é o que nós vamos ver agora. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, nos traz, quando nós obedecemos, o que ocorre com as nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Aleluias. Então vamos lá. Versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações Só o versículo primeiro aqui, vamos dar uma esmiuçada. Ele começa dizendo: se vocês obedecerem de qualquer jeito, fielmente ao Senhor. Olha que interessante, não é? Eu tenho só que obedecer? Tenho que obedecer fielmente. E eu tenho só que obedecer? Não. Além de obedecer, eu tenho que seguir a Jesus, seguir a Deus, cuidadosamente. Essa palavra cuidadosamente, você vai ver no decorrer, ela aparece várias vezes, essa mesma frase, de seguir fielmente, de obedecer fielmente e de seguir. O que é seguir cuidadosamente? Óbvio, é tomar o cuidado máximo possível para cumprir os mandamentos e decretos que estão na palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Então, quando eu entendo isso, que eu tenho que obedecer fielmente, e eu tenho que seguir, cuidadosamente, então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quero, Obviamente, cada um de nós temos as nossas necessidades pessoais, temos as nossas programações pessoais. Como eu disse a semana passada, Deus nos deu quanto tempo? 24 horas. O que eu faço das minhas 24 horas? Como eu me programo as minhas 24 horas? Numa conta rápida, 8 horas, 8 horas para dormir. Segundo o trabalho que cada um tem, uma jornada de 6 horas, de 4 horas, de 8 horas, não é isso? Você, no seu dia. Se você pega, o trabalho é de 8 horas, mas você tem o seu, se você trabalha aqui em Poá, ou perto, é mais tranquilo, mas se você trabalha longe, você vai ter um translado também para você computar. Se for até Suzano, Alessandra, 15 minutos, 20 minutos, se for para São Paulo, cadê o Marcelo? Marcelo? Vai demorar o quê? Umas 2 horas, dependendo do trânsito, São Paulo, não é isso.
Então, se você trabalha 8 horas, então são 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Vocês estão me entendendo agora? O restante do tempo que sobra, o que nós fazemos com ele? Então, nunca diga, eu não tenho tempo, principalmente para você mesmo. Principalmente para você mesmo. Muitas vezes, você deixa de romper em Deus, de romper em uma área em qual você está se esmerando há muito tempo, porque você simplesmente diz, eu não tenho mais tempo para fazer isso. Mas vamos voltar aqui. Eu falei do 1, né? Olha que interessante, querido, a questão de que, nós vamos ver aqui como, qual é o princípio, né, da obediência que resulta nas nossas vidas. Em seguida vem aqui, o versículo 2. E todas estas bênçãos virão a ti. Meu irmão, não precisa ficar correndo atrás da bênção não, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Não corra atrás da bênção não, fique tranquilo. Ela virá ao seu encontro. O que eu preciso tão somente? Obedecer a Deus, fielmente, e segui-lo. Cuidadosamente. O que é, volto, de seguir ao Senhor, cuidadosamente? Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Se você vê, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Estou dando aqui só dois princípios, da fé e da santidade. Se você seguir cuidadosamente a esses princípios, meu irmão, fique tranquilo, as bênçãos virão atrás de nós. Eu costumo dizer, e alguns já ouviram algumas vezes, vão ouvir novamente, quem já chegou num lugar vazio? Muitas e muitas vezes eu cheguei. Agora eu como menos pastel, gostava muito de pastel de queijo, né? E hoje a idade está chegando e você começa a se, né, policiar na alimentação e tal. Mas eu gostava muito, eu chegava numa pastelaria, comia um pastel de queijo e tomava um caldo de cana, vazio. Meu irmão, para comer o segundo pastel de queijo era difícil. Para pagar então, ô moço, vem que eu vou, porque, sabe, chegavam gente em lojas, sabe, onde a gente, graças a Deus, a gente chega, a bênção chegam juntos. Amém, queridos? Recentemente, foi quando chegamos em Itajaí, né, amor? Nós chegamos na sexta-feira à noite em Itajaí, deixamos as coisas no hotel, fomos para ser ministrados, fomos para o Mevan para ser ministrados. E como é que eu chego lá? Só tem o endereço que nós tiramos as indicações e estamos no carro, paramos perguntando, pegamos uma informação, aí encostou um carro do meu lado assim, eu olhei, o Espírito Santo falou, pergunta. Eu falei, boa noite, por favor, como é que eu faço para ir para a Avenida Campos Novos? O que, você vai no Mevan? Vem atrás de mim aqui que eu vou deixar você na porta. Está entendendo? Está entendendo o que é isso? Simplesmente fomos atrás dele, ele parou na porta, e olha, toma cuidado, você não entra por essa entrada aqui, porque essa entrada é assim, você entra por aquela entrada assim. Sabe, queridos, se você segue cuidadosamente ao Senhor, Ele cuida das suas coisas, e a bênção corre atrás de você, e você não precisa se preocupar com nada. Aqueles que esperam no Senhor, espera no Senhor, querido, espera no Senhor, viu, espera nele, fora dele não alcançamos nada. Então nós vemos assim, mas para que a bênção corra atrás de mim, ele responde em seguida que tem uma condição. Qual é a condição? Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Entende a obediência o que é? A obediência é como a Júlia não pensou 2 vezes, né? Lógico, se privou da companhia da sua amiguinha Larissa, mas
teve dúvida. Se levantou e sentou ali. A mesma coisa do Eliã, né? Se privou da companhia da sua mamãe e veio para cá. Vocês estão me entendendo? Quero saber. Jesus, como foi a obediência de Jesus? Jesus simplesmente veio. Jesus simplesmente cumpriu. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Amém, queridos? Olha que interessante. Aí ele começa, olha assim, ó, começa dizendo assim, olha, versículo 3 eu estou. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no... Aqui está falando cidade e campo. Então está falando exatamente de quê? De lugar. Cidade, você é abençoado. Você está na cidade, na zona urbana, você vai ser abençoado. Você está no campo, você vai ser abençoado. Está falando de lugar. Não importa aonde você esteja, você é abençoado. Aonde o Senhor te coloca, querido, desde que você esteja seguindo cuidadosamente e obedecendo fielmente aos seus princípios, à sua palavra, fique tranquilo. É na cidade e também é no campo. Vamos um pouquinho mais também, olha aqui, ó. Continua dizendo assim, ó. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Os filhos do seu ventre. Então aqui nós estamos vendo que ele está falando de família. Fala de geração. E ele reitera no versículo 11 também dizendo assim, ó. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. O fruto do seu ventre. Nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Então não importa se você está na cidade, não importa no campo, não importa se está no ventre, o Senhor continua te abençoando. Amém, queridos? Algumas mamães já tiveram filho, outras terão. Então quando a barriguinha começar a aparecer, coloque a mão e comece a abençoar. A Milene fazia isso, né? A gente viu fazendo isso do Gustavo, né? Mais precisamente, eu lembrei agora, né? Quem mais? A Kelly, isso também. Então desde o ventre. Amém, amados? O que vocês estão olhando aí, hein? Ah, tá, bendito serás, amém. Aleluias. O que mais? Vamos lá. Então, a seguir, ele continua dizendo, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. Então aqui nós vemos que ele continua falando fala do seu trabalho, fala de você semear, fala de você plantar, fala de você cuidar. E olha que interessante, ele fala também a seguir, que a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Aqui ele trata da provisão para a vida de cada um. Olha que ele reitera aqui, olha, quando descer um pouquinho mais no versículo 11, ele diz que o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva e a sua terra no tempo devido, e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestados. Quer algo também, aqui que a palavra está dizendo, que para que você não se preocupe. Quem tem inimigo aqui, ou pensa que tem inimigo, ou já enfrentou algum inimigo, né? Todos nós temos um inimigo em comum. Né? A palavra diz que ele está, né, como um leão rugindo, né, esperando uma oportunidade para que possa nos, né? Olha aqui a palavra do Senhor. Se realmente, vocês vão ver que eu estou reiterando, estou batendo até que isso marque no coração de cada um de nós nesta noite. Nós precisamos, né, obedecer, né, fielmente e seguir de que forma? Cuidadosamente. Amém? Amém? Então lá, que versículo que eu estou agora aqui? Estou no versículo 6? Não, é o 6 eu já falei, eu estou no 7.
7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão por um caminho e por 7 fugirão. Estão entendendo aqui, queridos? Aqui está falando muito claro sobre livramento. O Salmo 91, ele trata também de todo mundo acha muito bonito, e realmente é bonito o Salmo 91, né? Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém, amados? E aí mais para frente ele continua dizendo assim que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. O que acontece? E nada vos atingirá. Você sabe o que é você passar no meio de 11.000 cadáveres, defuntos, mortos, incólume, sem que sequer um fio de cabelo seu seja tocado? Aqueles que são obedientes, fielmente, aqueles que seguem ao Senhor cuidadosamente, não precisam se preocupar, porque todos os inimigos, eles vêm, mas fugirão. A palavra diz aqui, né? Achei muito interessante, ó. Eles virão por um caminho e para fugir eles fogem por 7, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor emergente. Amém, queridos? Somos nós que estamos aguardando e esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós precisamos nos despertar. Para que nós tenhamos um despertamento real e verdadeiro, é necessário que sim, né, eu tenho, a cada momento que eu tenho buscado no Senhor, a revelação que Ele nos deu para esse ano, sobre Mateus capítulo 4, versículo 17, né, que diz, Jesus, a partir deste momento, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é necessário que nessa obediência irrestrita e fiel ao Senhor, e nesse nosso seguir continuamente e cuidadosamente no Senhor, nos leve realmente a ter a nossa plena salvação para uma vida eterna. É fácil, irmão? Não é fácil, não. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé, mas algo ele não esmoreceu, ele continua sempre para o alvo. Nós temos um alvo em comum, nós temos uma meta em comum, nós temos um objetivo em comum, nós queremos comer do fruto da árvore da vida. Amém, queridos? Mas nós vamos comer, pastor? Vamos. A palavra nos garante tanto em Apocalipse 21 como em Apocalipse 22, está lá a mesma árvore que estava no início, no princípio em Gênesis, ela continua lá à espera de cada um de nós, para que nós possamos comer desse fruto e vivermos eternamente com o nosso Senhor. Você está pronto? Você está pronta? Nós precisamos realmente rever as nossas prioridades. Nós precisamos rever. O que realmente nos atrai? O que realmente nos tem tomado o nosso tempo? O que realmente... Eu falava à tarde hoje com um casal sobre isso. O que toma realmente? Né? E foi interessante que nós chegamos... falamos sobre... Naquele momento veio Abraão. Não é interessante quando você vê lá em Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão? Como é que foi o chamado de Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Larga a família, larga tudo, e vai para um lugar que você nem sabe onde que é. E em obediência, Abraão pegou tudo que era seu e foi. Qual é o resultado?
Hoje Abraão está lá, né? Leiam Hebreus capítulo 11, ali está a galeria dos homens da fé, a qual Abraão se faz presente. Eu gostaria de também escrever o meu nome ali, na galeria da fé. Você também gostaria, não? Né? Nós precisamos escrever, dar continuidade. Porque, querido, aí o capítulo 12 começa dizendo que é uma nuvem de testemunhas. Vocês conseguem entender isso? É uma nuvem de testemunhas aguardando, torcendo por cada um de nós, vai, vamos lá, vamos. Mas nós precisamos obedecer fielmente. Nós precisamos seguir cuidadosamente. Porque o inimigo vem por um caminho, vem, mas em nome de Jesus, por 7 caminhos ele vai fugir da sua frente. Né? A palavra também diz que ele está, ao que? Ao nosso derredor? Ao derredor. O que significa? Ao redor ele está aqui, e ao derredor? Você obedece ao que Deus tem falado com você? Ou Deus tem falado com você? Você tem ouvido o que Ele tem falado? Não me responda, só faça, né? Eu gostaria de nessa noite ser simplesmente um amigo seu te alertando sobre algumas coisas, a qual o Espírito Santo tem me incomodado muito. Já falei para vocês, desde o dia 4 de novembro de 2017, do ano passado, quando o Senhor me deu essa palavra de arrependimento, as minhas entranhas, algo tem sido, sabe? O Senhor está vindo, gente. O Senhor está chegando. Sinais estão aí a cada vez mais visíveis. Desperta, ó tu que dormes. Precisamos despertar. Queridos, precisa se alimentar mais na palavra. Como é que está seu plano de leitura para este ano? Ah, pastor, não comecei ainda, então começa. Você precisa ler a Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor precisa comer. E ela tem que descer em você, não amarga, mas doce como mel. Ah, Jesus. Então Abraão obedeceu. Amém, queridos? A promessa que Deus deu para Abraão, que seria através dele, né, abençoado todas as nações, que ele teria um herdeiro, o herdeiro veio. Era sobre isso que nós conversávamos. Aí veio Isaac. E aí num certo momento, o que Deus pede para Abraão? Isaac. Você consegue entender? Há uma promessa sobre a vida dele, através do filho legítimo, porque ele falou, não é o seu servo, não é Ismael, é esse aqui, através dele que eu vou abençoar todas as nações. E aí pede a ele. E ele não pensa 2 vezes. Quem tem um relacionamento com Deus, quando recebe um comando de Deus, obedece, sem questionar. E nós vemos Abraão, pegou o seu filho, né? Lê lá, né? Andou 3 dias, deixou os seus servos lá e subiu sozinho com o menino, pegou a lenha, preparou o altar de sacrifício, Isaac esperando, amarrou Isaac, o amarrar é por minha conta, amém, a palavra não diz isso, mas colocou, né? Isaac, eu acredito que se não tivesse, enfim, né? Colocou ele sobre o altar do Senhor, quando levantou a faca para consumar o ato ao qual em obediência, o que ele ouviu? Um outro comando. Opa, para. Aí a pergunta foi, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para você:
que Deus pediu Isaac para Abraão? Leiam lá. Amém? Leiam lá. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? O que foi, Valéria? Ele mais amava. Quem mais? Ele pediu para Deus. Certo. Quem mais? Alguém arrisca? Palavra de obediência. Sim. Agora, tudo isso está certo, mas o primordial. Entenda isso, querido. Deus não divide a sua atenção com ninguém. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus, Ele pede. Segundo a 10ª carta de Chiquinho, capítulo 0, versículo nada. Entenda isso, né? Amém? Isaac começou a tomar o lugar de Deus na vida de Abraão. É Isaquinho para lá, Isaquinho para cá, Isaquinho para lá, Isaquinho para lá. E Deus falou, não, eu quero ele, quero ver então. Escolhe entre eu e Isaac. Deus, neste ano do arrependimento, vai levar cada um de nós a um confronto, a entregar o nosso Isaac. Qual é o meu Isaac? É a televisão? É o Netflix? É o Facebook? Sei lá, estou falando algumas coisas, né? É a minha esposa? São os meus filhos? É o meu trabalho? O que é? O que é? O que é? Eu já fiz uma pergunta, brinquei algumas vezes, né? Por exemplo, aqui a Adriana tem 3 filhos, né? Escolhe um dele, você vai ficar com 2. Não vou falar para Ricardo Valéria que eu vou judiar, tem um só, né? Então, né? Mas ele pede. E aí? Vocês estão me entendendo, queridos? Obedecer. Agora, estamos prontos para obedecer? Nós deixamos gerar essa obediência dentro de nós, no nosso interior? Como é que ela é gerada? Através da palavra. Através de seguir cuidadosamente as Escrituras. Sabe o que Jesus falou num certo momento? Para aqueles que estavam, a sua plateia seleta que estava ouvindo? Errais. Sabe por quê? Porque não conheceis a Escritura. Nós precisamos, queridos. Esse princípio, primeiro princípio que nós falamos semana passada de prioridade, este agora, de obediência. E alguns outros que o Espírito Santo, né, o pastor Alexandre também falou sobre algo, sobre isso, sobre o arrependimento. Deus vai dar uma revelação a cada um de nós no decorrer deste ano. Mas Deus vai levar, em nome de Jesus, cada um de nós de uma forma pessoal, peculiar, detalhado. Cada um de vocês, se preparem. Cada um de vocês, cada um de nós, seremos levados a um lugar nele. E nesse lugar nele, nós seremos trabalhados por ele. Ou já estamos sendo, né? Ou já estamos sendo. Alguns estão num processo de iniciar. Outros já estão há um bom tempo. Né? E alguns estão correndo. Porque a parábola do semeador. Uns continuam no caminho, não tem jeito. Uns continuam no caminho. A semente cai e não frutifica. Outros continuam aonde? No meio dos espinhos. As preocupações da vida, as coisas e tal, e a semente não pega. Outros estão com o coração tão duro, são uma rocha, uma pedra. Não cria raiz. Qualquer ventinho, qualquer coisa, tal, larga tudo.
Mas o Senhor tem aqui neste lugar, está preparando uma boa terra, onde a semente será lançada e dará cada um na proporção de cada um tem para Deus. Vocês darão, né, frutificarão 1 por 30, a sua medida é 1 por 30, é 1 por 30 que você vai frutificar, ou a sua medida é 1 por 60, é nessa medida que você vai frutificar, a sua medida é 1 por 100, é nessa medida que você vai frutificar, meu irmão e minha irmã. Mas você precisa ter essa boa terra, em obediência fielmente você vai se encontrar, seguindo cuidadosamente as Escrituras, você vai chegar a isso. Consegue me entender? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu estou vendo que está todo mundo aí, Deus, mas vamos lá, vamos continuar, vamos. Eu falei o 7, né? Agora eu vou no 8º. Ai, Deus, falamos de livramento. Olha, querido, olha que interessante. Olha aqui o 28, gente. No 28, o 28 não, peraí. O 8. O 8 eu já falei. O 9. Cadê aqui, gente? O 13. Cadê aqui, meus irmãos? É que eu anotei aqui, não anotei aqui. Cadê? Mas está aqui. Antes do 15 está aqui que eu quero falar. Me ajuda, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Ai, Deus, isso eu vou falar. Sabe para que Deus chamou cada um de nós? Está aqui. O Senhor chamou cada um de nós como cabeça, e não como cauda. O Senhor chamou cada um de nós para... Ai, Deus... que se realmente nós obedecermos os mandamentos do Senhor, né, e seguir, nós vamos estar sempre em cima, nunca embaixo. Sabe o que significa isso, meu irmão? Fala de governo. Quem tem governado sobre você? Você tem sido cabeça onde você está, ou você é cauda? Na sua casa, você é o cabeça ou você é a cauda? No seu trabalho, não, eu tenho um chefe, não é questão da hierarquia, mas do seu posicionamento em relação àquilo que Deus te deu. Porque a palavra está dizendo que nós não vamos ser cauda, nós vamos ser... Achou aí, meu irmão? Não, é uma outra, mais para frente. O 8, o 9, oi? 13, é o 13. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estará debaixo. E se ouvires o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpras. Nós vamos ter a oportunidade, neste ano, de ser cabeça na nossa nação. Orem, né, quero até aproveitar em utilidade pública, né, dar um alerta, um aviso importante para vocês. Quem já fez o seu recadastramento biométrico? Que é do seu título eleitoral? Quem já fez? Não fez? Faça. Tem prazo, vai virar uma loucura. Eu já fiz há 1 ano atrás. Termina, se não me engano, agora em maio. Como é que você faz isso? Você precisa entrar no site da Justiça Eleitoral, né, e agendar e ir lá. Eu acabei de... eu estava ouvindo, eu lembrei disso agora, porque eu ouvi no rádio a notícia que Betim, Contagem, lá em Minas Gerais, em 4 cidades que estão lá, termina daqui a 8 dias. Tem 600 mil pessoas para fazerem, 40% da população ainda não fizeram o recadastramento biométrico. E há umas implicações.
Por exemplo, se você tem o seu título cancelado, você não tem a sua quitação eleitoral, obviamente você não vai poder votar, porque você não tem título. E tem as implicações pessoais. Até é comunicado à Receita Federal e você perde a validade do seu CPF. Só um aviso. Amém? Não deixa virar como uma loucura aí da febre amarela, viu? Que é modismo brasileiro, né? Amém? Nunca vi. Brasileiro gosta de uma fila. Formou uma fila, o cara entra atrás. Do que é essa fila aqui? Não sei. Sei que eu estou na fila. Mas enfim, né? Um aviso, tá bem? Amém, queridos? Vamos lá. Então vocês, o Senhor falar de vocês, cabeça das nações. Amém, queridos? Amém? Agora aqui, olha que interessante. Que está aqui, né? O versículo 14 fala sobre a questão de que como é que eu vou seguir cuidadosamente? Está dizendo aqui, ó, condição: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que lhe dou, para seguir outros deuses e prestarem culto. Nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso caminho sempre é em frente, em busca do nosso alvo. Amém, queridos? E eu deixei, né, de propósito o versículo 6, eu queria que você colocasse agora o versículo 6 aí. Eu falei dos outros, né, do 1 ao 14, mas olha aqui, queridos, ó. O 6. Vocês serão abençoados em tudo que fizerdes. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Marque na sua Bíblia isso, querido. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Para que vocês entendam, desde o versículo 1 até o versículo 14, aquele que obedece é abençoado, aquele que desobedece, segundo Deuteronômio, amém, queridos? Não sou eu que estou falando, a palavra está dizendo no capítulo 28, o pastor está lançando maldição sobre a igreja. Não, estou lendo o que está na palavra. Capítulo 28, do versículo 1 a 14, fala daquele que é obediente, recebe a bênção. Do 15 ao 68, fala aquele que é desobediente, atrai sobre si o quê? Maldição. Amém, queridos? E nesta noite nós precisamos fazer essa decisão. Nesta noite nós precisamos entender. Agora eu quero que você abra e acompanhe comigo 2 Tessalonicenses, vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Estou encerrando, aleluias. Nós lemos aqui, né? Agora vamos ler no Novo Testamento. Isso é Velho Testamento, pastor, não serve para esses tempos. Leia aí o que está na sua Bíblia aí. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem, ao quê? Ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Quais são as boas novas? Amém, queridos? E eu preciso alertar vocês que um dia todos nós estaremos diante do trono do Cordeiro. Um dia todos nós chegaremos ao julgamento final. Um dia todos nós prestaremos contas. E vocês, quando estiverem diante do Senhor, eu preciso ler o que eu vou ler agora, para que vocês não tenham desculpas neste dia.
Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembre-se dos seus líderes. Tem uma versão, não sei se é essa, fala dos vossos pastores. A versão que eu li NVI fala assim, ó: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram anedotas, piadinhas, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da sua vida que tiveram e imitem a sua fé. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu estou aqui, queridos, como amigo de vocês, como pastores de vocês, como líder de vocês, alertando o que a palavra diz. Se você obedecer fielmente, se você seguir fielmente, bênçãos te acompanharão, virão, livramentos virão. Mas o versículo 15 continua dizendo assim, né? Deuteronômio 28, 15: se você não obedecer. Vai mais um pouquinho, Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim, olha, agora Hebreus 13, eu falei o 7, mais 10 versículos, o 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes, e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como devem prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso, não para os líderes, não para os pastores, mas para vocês. Vocês conseguem entender, queridos? Eu estou aqui tão somente cumprindo o chamado que o Senhor me deu. Todos sabem que a Casa do Avivamento, ela nasce quando eu fiz a minha viagem. O Senhor permitiu de ir para Israel. Quando ali eu estava no monte, no vale do Armagedon, e ali o Senhor me levou a uma visão sobre o vale do Armagedon, que ali, todos sabem, leiam o Apocalipse, é onde vai acontecer a última batalha, a qual todos nós estaremos lá juntos, amém? Eu vou dar a oportunidade de vocês novamente, onde todos nós estaremos juntos lá, amém? Oh Deus, vocês perderam o vale da Armagedon, irmãos, né? Vamos subir, vamos reinar 1000 anos e vamos, né, dar um couro neles. Está garantido o resultado, irmão. A vitória é certa, meu irmão. Ele vai ser solto, vai tentar levar o máximo possível, mas no final ele é lançado novamente, preso, acorrentado, juntamente com a besta, juntamente com todos eles. E nós que somos vencedores em Cristo Jesus, reinaremos na eternidade com Ele. Amém, queridos? Amém? Aleluia. A obediência junto com a minha prioridade, que a prioridade que é aquilo que eu busco, que eu tenho em primeiro lugar na minha vida, juntamente com a obediência fiel e o seguir cuidadosamente, nos levará a um genuíno e verdadeiro arrependimento, que trará um avivamento. Não vejo a hora, irmãos, não vejo a hora de o Senhor vir, como Atos 2 fala, num vento impetuoso. David, vem para cá, vem aqui. Vou estar encerrando com o David. Aleluias.
Graças e paz, igreja. Bom, a grande maioria me conhece aqui. Eu sou o irmãozinho do louvor. Para os jovens, eu sou o tio que canta aqui, né? Glória a Deus. E quero falar rapidamente acerca do que aconteceu comigo e com a minha família no ano de 2017. Mas para fazer isso, eu tenho que começar por 2018. Por 2016. E quero pedir ao Senhor nesse momento que cada palavra que saia da minha boca seja abençoada por Ele e que ela possa frutificar no coração de cada um de vocês nessa noite. E tem tudo a ver com o que o pastor falou aqui acerca de obediência. E em 2016, aliás, de 2016 para 2017, nós tivemos uma palavra aqui que está em Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E foi essa palavra que nós tivemos em 31 de dezembro de 2016. E naquela noite eu me recordo que eu acreditei talvez como nunca tivesse acreditado numa palavra do Senhor para a minha vida. Muito embora eu já tivesse feito coisas maravilhosas por mim e pela minha família. E em 2016, poucas pessoas sabem, mas em 2016 a palavra que eu vou utilizar é forte, mas é real. Eu estava falido financeiramente. A palavra é essa. Poucas pessoas souberam, além da minha família, mais próximo, além da família da minha esposa. E eu não entendia o porquê. Porque eu trabalhava, eu tenho profissão, eu sei trabalhar, eu me dedico àquilo que eu faço, modéstia à parte. Graças a Deus eu faço bem aquilo que eu faço, mas o resultado não aparecia. Eu demorei a entender por que o resultado não aparecia. Eu entendi depois, porque antes do resultado aparecer, eu precisava aprender a depender e a obedecer a palavra de Deus, a entender que não adianta eu me preocupar com o dia de hoje se eu não entregar primeiro, se eu não entregar primeiro aquilo que eu devo a Deus. Eu aprendi essa lição em 2016. Foram momentos muito difíceis. Quando eu digo falido para vocês, gente, nós não tínhamos dinheiro para fazer compras. As contas estavam todas empelotadas, poucos sabem disso. Tivemos todos os motivos para parar. Mas eu precisava entender o que Deus tinha para a minha vida e para a vida da minha família. E então, essa mudança começou a acontecer já no segundo semestre de 2016. Quando veio a palavra no final do ano acerca de Gênesis 26:12. E eu tomei aquela palavra para a minha vida. E eu vivi um 2017 que eu jamais imaginei que fosse viver. E eu tenho a convicção de que Deus foi quem fez isso. Eu tive a felicidade nesse meio de caminho, já no segundo semestre de 2016, mudar de empresa. E como foi dito aqui hoje, a partir do momento que a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas e obedece, de fato nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de nós. E foi o que aconteceu em 2017 na minha vida. Fiquei rico não, viu gente? Mas a vida melhorou. As contas estão sendo pagas. E mais uma vez a palavra de Deus vem e tudo aquilo que a gente pede, Ele confirma. E num dado momento desse ano de 2017, eu tinha pedido um número, né? Porque nós somos ensinados aqui há 5 anos a pedir direito. Porque quem não sabe onde quer, onde chegar, qualquer lugar serve. E eu coloquei exatamente aquilo que eu gostaria para Deus. E se Ele pudesse me abençoar, se aquilo estivesse no coração dele, sim, eu ia pegar. E Ele concedeu. E Ele foi mostrando mês a mês
dia a dia, período a período, feirão a feirão. Para quem não sabe, eu sou corretor, então tem uns feirões aí muito doidos, tem que trabalhar que nem maluco. E ele foi me mostrando. Mas eu quero dizer que num dado momento daquele ano, eu parei e falei, Senhor, já deu. Se o Senhor não quiser fazer mais nada por mim neste ano, eu já lhe sou grato, porque Ele já tinha feito muito por mim nesse ano, 2017. Mas eu tinha um número. Eu falei com Ele no início do ano. E mais uma vez Ele mostrou que Ele me ouve. Não só a mim, porque eu não sou especial não, muito pelo contrário. Sou falho, pecador, provavelmente mais do que vocês aqui. Então Ele ouve a mim, ouve a vocês também. E Ele mostrou para mim que Ele ainda não tinha terminado. E Ele trouxe exatamente o número que eu pedi no início do ano. Ele trouxe exatamente o resultado que eu pedi no início do ano. E mais, como foi dito hoje aqui, Ele nos coloca por cabeça. Eu ainda tive a felicidade dentro da empresa onde eu trabalho, ser reconhecido como o segundo melhor corretor da empresa no ano de 2017. E eu nem esperava isso. Se é para mim, tá bom. Se é para o Senhor, gente, pode dar mais. Mais palmas para o Senhor, que Ele merece. E como não poderia deixar de ser, além do reconhecimento, claro, esse reconhecimento vem como um prêmio, que em breve nós desfrutaremos, eu, minha esposa, meus filhos, amém. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Ainda que Ele nos faça experimentar de algo que nós não gostemos, existe um propósito para tudo que Ele faz nas nossas vidas. E a minha falência houve um propósito. Hoje eu entendo que não adianta me preocupar e eu querer fazer o meu dia, o meu mês, o meu ano, se antes eu não perguntar, Deus, é isso aqui mesmo? Está no seu coração isso para mim? Isso me permite fazer obediência, submissão, crescimento em Deus. É disso que a gente fala aqui o tempo todo. Então, de fato, esse ano é o ano do arrependimento, que foi a palavra que veio para a vida do pastor, mas é para nós também. Mas não deixou também de ser o ano de Isaac. Pode ser o seu ano de Isaac esse ano também. O que você precisa de Deus? O que você precisa se renovar em Deus? O ano é novo, a carne é velha, mas a mente pode ser renovada todos os dias em Cristo. Todos os dias em Cristo. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês com o que aconteceu nas nossas vidas no ano passado. E espero que da mesma forma a qual Deus fez na minha vida para aquela palavra, Ele continue fazendo na minha e na sua. Mas que Ele continue me mostrando, Ele já começou a mostrar aonde eu preciso me arrepender e voltar, e arrepender e voltar, e arrepender e voltar. Quero agradecer a vocês, em nome de Jesus. Ele é o dono de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Somente Ele. Amém. Graças a paz. Aleluias. Aleluias. Grandes coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. Amém, queridos? Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Esse é o momento de você, o 100% que Deus tem te dado. Deus tem dado tudo para nós. Esse é o seu momento de você devolver o que é dele. Pode colocar, pode trazer, pode levar seus dízimos, suas ofertas, e uma obediência irrestrita na palavra dele, com seu coração alegre,
Aleluias. Vem cá, David, eu quero que você cante um louvor aqui. Canta um louvor aqui, cadê? Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Se Deus é Deus, vem cá. Vem aqui, vamos terminar dessa forma, vamos? Uma vida de entrega, viu? Só isso que o Senhor quer de nós. Uma vida de entrega. Viu, Abraão? Ei, Abraão, ei. Entrega teu Isaac de uma vez por todas. Já te falou? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Nós estamos encerrando. Vamos encerrar. Deus quer fazer algo agora. Permita que Ele faça. Permita que Ele faça. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Canta, igreja. E só dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
haja o que houver, sempre será Deus, se Deus fizer. Senhor, nós colocamos, Senhor, os dízimos, as ofertas dos teus filhos. Senhor, que o Senhor, com seus corações generosos, alegres, depositaram na casa do tesouro, na casa do avivamento, Senhor. Pai, eu quero confessar a multiplicação na vida de cada um, Senhor, que aqui está, dos que não puderam estar aqui nesta noite, Deus. Vai de encontro a cada casa, vai de encontro a cada lar, Deus. Sim, Deus, eu te peço de uma forma muito especial, pela vida do meu cunhado Agenor, Deus. Oh, Deus, toma a vida dele em tuas mãos. Vai de encontro, Senhor, também, Senhor, Pai, do Enzo Luca, Deus. Vai de encontro lá naquela UTI, Senhor. Bebezinho, 3 dias. Acalenta, Senhor, o coração da sua mamãe Bruna, dos seus avós, a Silvana, o Sérgio. Leva vida, Deus. Leva vida. Oh, Deus, leva vida, provisão. Que assim seja, que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, queridos, um final de noite abençoado. Vamos continuar. Temos ali bolacha, café, suco, amém? Dá um abraço nesse seu irmãozão aí, diz para ele que Jesus ama muito, em nome de Jesus, ama muito, em nome de Jesus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar,